Circle of Inevitability, capítulo 100. Hesitação. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O ponteiro dos segundos do relógio de parede ecoou pela sala escura. Depois do que pareceu uma eternidade, Lumian finalmente se livrou do pesadelo. Ele rapidamente estendeu a mão, agarrando os ombros de Aurore e sacudindo-a vigorosamente. Acorde! Acorde! Ponto de exclamação, ponto de exclamação. Ele abafou a voz, tomando cuidado para não alertar os 3 investigadores oficiais de plantão noturno. Os olhos de Aurore permaneceram bem fechados, a boca ligeiramente aberta. Não importa o quanto Lumian a sacudisse, ela não respondeu. Parecia um cadáver vivo, desprovido de alma. O tremor de Lumian diminuiu gradualmente e depois cessou completamente. Ele olhou para Aurore adormecida, congelada no lugar por um longo tempo. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo ou quando o problema havia começado. O medo que sentiu espelhava a noite em que testemunhou a morte de seu avô. Daquele dia em diante, ele embarcou em sua existência nômade. Os punhos de Lumian cerraram-se com mais força, seu corpo tremendo ligeiramente. Abruptamente, ele se virou para encarar a janela. O lagarto translúcido e fantasmagórico havia retornado à sala. Lumian saltou da cama, investindo com a mão direita para agarrar a criatura atordoada quando ela o viu acordando. No instante seguinte, enfiou o lagarto na boca, rosnando com uma expressão distorcida. Você gosta de se infiltrar na boca das pessoas, hein? Cale-se. Vou te dar uma chance. Enquanto enfiava o lagarto na boca, ele o atacava ferozmente, com os olhos vermelhos. O lagarto parecia petrificado demais para resistir. Só então, uma voz soou atrás de Lumian. O que você está fazendo? Era a voz de Aurore. Lumian congelou e lentamente se virou para olhar para a cama. Em algum momento, Aurore acordou. Com o cabelo loiro desgrenhado, ela sentou-se com os olhos azuis claros cheios de confusão e perplexidade. Inconscientemente, Lumian olhou para baixo e percebeu que o lagarto que ele havia capturado havia desaparecido há muito tempo. Por um momento, ele não sabia se o que acabara de ver era um pesadelo ou realidade. O que está errado? Aurore franziu a testa. Lumian forçou um sorriso. Você me chutou da cama enquanto estava tendo um pesadelo. É mesmo? Aurore olhou para o irmão com desconfiança, sentindo como se ele estivesse pregando uma peça. Ela pensou por um momento e disse: tive um pesadelo. Sonhei que fui agarrada por um monstro enorme e algo entrou em sua boca. Fiquei com tanto medo que lutei com todas as minhas forças e finalmente acordei. Enquanto Lumian ouvia, um arrepio percorreu seu corpo, como se ele tivesse sido submerso em um lago gelado que não havia descongelado completamente. Talvez, provavelmente, eu realmente tenha chutado você. Aurore ficou um pouco envergonhada. Lumian fechou os olhos e sorriu. Estou brincando. Acordei por causa de outra coisa. Ele então baixou a voz e disse: aquela mulher misteriosa apareceu nas ruínas do sonho e me ajudou a separar a característica de Beyonder do provocador e me deu a fórmula correta da poção. Então, você acordou alegre e queria me perguntar se eu tinha os ingredientes suplementares correspondentes? Aurore deduziu. Lumian disse com um sorriso: isso mesmo. A propósito, você tem extrato de madressilva, pó de videira e pó de samambaia? Seu sorriso era muito mais natural do que antes, mas parecia haver um brilho cintilante em seus olhos. Aurore refletiu por um momento antes de responder: tenho pó de videira e samambaia. Um é um ingrediente ritual e o outro é um meio mágico. Flores de madressilva. Sempre as temos em casa. Você não sabe que eu as coloco de molho em água para beber? Enquanto falava, vasculhou o bolso escondido do vestido longo.
Isso é Madressilva? Lumian olhou para sua ocupada irmã e sorriu deliberadamente. Por que você não perguntou se desta vez recebi ajuda gratuita? Aurore pegou um pequeno boato e disse com um sorriso: você mesmo transforma em pó. Ela pareceu não ouvir a pergunta de Lumian. Tudo bem. Lumian fingiu não ter perguntado. Ele então disse para sua irmã: a poção provocadora ainda requer bebida destilada. Irei ao porão para pegá-la e me esforçarei para avançar para a sequência 8 esta noite. Levará algum tempo para fazer pó de Madressilva, disse Aurore franzindo a testa. No entanto, os ingredientes suplementares para poções Beyonders de baixa sequência não são tão rígidos. Você pode usar a flor de Madressilva inteira como substituto. Você pode consumi-las desde que as características de Beyonder possam eventualmente se dissolver. Ela então olhou para a porta aberta e perguntou em voz baixa: você não tem medo de que Rian e os outros suspeitem se você for buscar bebida destilada no meio da noite? Vendo a reação de sua irmã, Lumian forçou seu sorriso a não ser muito rígido. Como frequentador assíduo do antigo bar, acordar no meio da noite e de repente querer beber é muito normal. Embora o álcool tenha muitas desvantagens, pelo menos pode relaxar minha mente até certo ponto. O que ele quis dizer foi usar a desculpa de que a celebração da Quaresma havia terminado e estava sob muito estresse. Tinha problemas para dormir e precisava de bebidas fortes para relaxar. Claro, Aurore concordou. Lumian se virou e caminhou até a porta, o sorriso em seu rosto desaparecendo gradativamente. Ele cerrou os punhos com força do começo ao fim. Reticências. Depois de sair pela porta e chegar ao corredor, Lumian viu Rian parado na diagonal à sua frente, vestindo uma camisa marrom e calças amarelo claras. Léa e Valentine estavam em extremos opostos do corredor. Não está dormindo? Rian ergueu o lampião de querosene e olhou para Lumian. Lumian sorriu. Estou indo para o porão pegar um pouco de bebida. E você? Quer um gole para relaxar? Eu não preciso disso. Rian assentiu. Você nunca experimentou nada assim antes. Você está tenso e sob muito estresse. É compreensível. O álcool pode realmente ajudar. Enquanto falava, ele caminhou em direção à escada com a lamparina de querosene bruxuleante. Eu irei com você. Você não deveria se mover sozinho em um momento como este. Tudo bem. Lumian não se opôs. Assim que os dois desceram as escadas, Léa tomou a iniciativa de se aproximar do quarto de Aurore e ficar de guarda na porta. 1 passo, 2 passos. Lumian e Rian desceram ao primeiro andar sombrio em silêncio. Enquanto a luz fraca iluminava metade do fogão, Rian perguntou casualmente: aconteceu alguma coisa lá em cima? Eu ouvi alguma comoção. Reticências. Lumian abriu a boca e disse com dificuldade: Aurore, algo está errado com Aurore. Sua intenção ao sugerir que pegassem álcool no porão não era avançar esta noite. O prédio de 2 andares nas ruínas do sonho também tinha uma adega e bebidas destiladas. Seu principal objetivo era evitar Aurore e comunicar-se com Rian e os outros sobre o que acabara de acontecer. No entanto, quando as palavras chegaram aos seus lábios, ele quase não conseguiu dizê-las. Ele sentiu que as palavras não ditas eram ainda mais sufocantes do que a bebida mais forte. A expressão de Rian ficou séria. Qual é o problema? Lumian respirou fundo algumas vezes antes de dizer: Aurore, assim como o vice-padre, tinha um lagarto que parecia um mini-elfo saindo de sua boca. Foi como se todas as suas forças tivessem se esgotado quando ele disse isso. Depois de 7 a 8 segundos, contou todo o incidente. Em vez de acordar de boa vontade, ele explicou o que o fez acordar e ver. Rian ouviu em silêncio e não o apressou. Depois de terminar, ele disse gentilmente: você lidou bem com isso.
Não podemos deixá-la saber que algo está errado. Estou preocupado que isso piore a situação. Continue fingindo que nada aconteceu. De madrugada, usarei a desculpa de que Cordu foi corrompida e que precisamos passar por uma purificação todos os dias para não sermos afetados. Vou pedir a Valentine para tentar exorcizar o lagarto. Tudo bem, Lumian respondeu fracamente. Ele sentiu que o lagarto já havia se fundido profundamente com a alma de sua irmã. Não seria tão fácil exorcizar e purificar. Rian olhou para ele e deu um tapinha gentil em seu ombro. Eu posso entender como você se sente. Se algo semelhante acontecesse com minha família, eu não conseguiria manter a calma. Mas é preciso lembrar que a impaciência não resolve nada. Eu sei que a purificação de Valentine pode não ser eficaz, mas temos que tentar para confirmar que não funcionará. Sim, essa anormalidade provavelmente está relacionada ao loop de Cordu. Contanto que possamos finalmente quebrar o loop, sua irmã deverá ser capaz de se recuperar. É isso mesmo, isso equivale à corrupção. Contanto que eu consiga remover toda a corrupção quando o loop for suspenso, Aurore definitivamente ficará bem. Os olhos de Lumian gradualmente se iluminaram enquanto ele recuperava a motivação. Rian ficou bastante satisfeito com a reação dele e disse gentilmente: preciso lembrá-lo de que você terá que se adaptar às mudanças de sua irmã nos próximos dias. É muito provável que ela seja como o vice-padre, perdendo-se aos poucos nos instintos. Ela agirá de forma diferente, seguindo suas memórias e emoções mais fortes sem reagir a mais nada. Lumian ficou em silêncio por um momento antes de dizer: vou me adaptar. Sua voz tornou-se cada vez mais suave até desaparecer. Depois de retirar o licor destilado da adega, os dois voltaram para o segundo andar como se nada tivesse acontecido. Ao entrar no quarto, Lumian sorriu novamente. Ele balançou a garrafa em sua mão para Aurore e sussurrou: funcionou. Aurore sorriu e apontou para a mesa. A Madre Silva, a videira e a samambaia estão todas lá. Lumian assentiu e colocou a garrafa sobre a mesa. Em seguida, deitou-se na cama e fechou os olhos sob o pretexto de tentar adormecer e avançar no sonho o mais rápido possível. Ele não conseguia dormir, não importa o que. Não conseguia descobrir quando sua irmã foi corrompida e o lagarto entrou em seu corpo. Durante esse período, os dois estiveram juntos a cada segundo. Mesmo que Aurore fosse ao banheiro, Lea a acompanharia e vice-versa. Como poderia haver um problema? Se aconteceu durante nossas horas de sono, por que nada aconteceu comigo? Lumian fez o possível para se lembrar, na esperança de encontrar a fonte. Isso ajudaria a resolver a anormalidade. De repente, ele se lembrou de algo. No ciclo anterior, o padre Guillaume Benet havia comentado que a igreja não queria matar todos os adultos aqui. Ele disse que tinha outros meios, mesmo que Aurore realmente quisesse lidar com eles. Naquela época, ele ainda era uma pessoa comum. Lumian inicialmente acreditou que estava contando com Pastor Pierre Berry, mas com a situação atual, ele teve um palpite maluco. Talvez desde o início, a maioria das pessoas na aldeia tenha sido parasitada por aquelas estranhas criaturas parecidas com lagartos, incluindo Aurore. À medida que a 12ª noite se aproximava, a anormalidade correspondente se tornaria cada vez mais óbvia e algumas pessoas mostrariam sinais mais cedo. A razão pela qual ele foi poupado foi porque ele tinha o símbolo preto azulado nele. Relembrando a falta de comprometimento de Aurore em muitos assuntos na segunda metade do ciclo anterior, Lumian sentiu que seu palpite poderia estar correto. Ele não pôde evitar cerrar os dentes. Neste momento, Rian patrulhava o corredor com uma lamparina de querosene. Na parede ao lado dele, a sombra aumentou de repente. Quase ao mesmo tempo,
Os pequenos sinos prateados no véu e nas botas de Leia tocaram. Ela sentiu seus ombros ficarem anormalmente frios. Ponto.